Nós queremos saudar a todos e a todas com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Também aproveitamos a oportunidade para cumprimentar a você que também estará no YouTube acompanhando esta mensagem nos próximos dias ou noites, que ela venha abençoar a vida de cada um. A mensagem para nós é a essência do cristão. A essência do cristão. A que não está aqui para anotar, eu anotei aqui para ela. Para tal, nós vamos fazer a leitura em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 13. Vai até o 20. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Até aqui, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, palavra lida que abençoa, e que nós vamos estar levantando uma oração, dizendo: nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos que essa mensagem venha encontrar lugar em nossos corações. Só o Senhor conhece, só o Senhor sabe o que foi o nosso dia. Só o Senhor sabe as lutas, os senões, as dúvidas, aquilo que povoou a nossa mente. As incompreensões, as injustiças, mas em tudo o Senhor tem nos dado a vitória. Assim, Senhor, nos abençoa. Que essa mensagem venha encontrar lugar, mais uma vez, nas nossas vidas. Nós oramos no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus amados, minhas amadas, esse foi um ato derradeiro do Senhor Jesus antes de padecer. Ele chamou os seus discípulos e disse para eles que preparassem a Páscoa, porque aquela seria a última vez que eles desfrutariam com ele dessa bênção na terra. E ele diz que depois ele só voltaria a viver aquele momento nas bodas da eternidade. Era um momento forte, um momento difícil, mas não um momento sem a presença de um traidor, porque entre eles estavam aquele que havia de o trair. Mas o Senhor Jesus,
ele vai dizer, ai daquele, porque era melhor que ele nem tivesse nascido. E a palavra a seguir, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ele foi contado entre nós, mas não encontrou sorte nesse ministério. Então, tratava-se de Judas. Estava à mesa, mas não tinha comunhão com ele. Os demais receberam a bênção. Mas, não precisa projetar não, mas fica tranquilo. Mas, entretanto, eu quero dizer para vocês que nós precisamos fazer uma reflexão a respeito da ceia do Senhor, porque ela é celebrada em memória desse ato que nós acabamos de ler. Ela é celebrada como um memorial daquilo que irá se cumprir na eternidade em nossas vidas. Mas eu gostaria de que todos estivessem fazendo uma reflexão sobre algumas coisas que nós precisamos destacar, porque a palavra diz que o que era a mensagem? A mensagem, meus amados, ela tem uma explicação em Neemias 8, capítulo 8, versículo 8, que diz que eles pegaram o livro da lei e leram. E ao ler, eles explicaram. E ao explicar, eles aplicaram. Então a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que ser lida, tem que ser entendida, e para ser entendida ela tem que ser explicada, e para ser explicada, e ao ser entendida, ela vai ser aplicada. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos dizer um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, é o que nós estamos fazendo. Fizemos a leitura, estamos explicando a palavra e depois nós vamos aplicar. Então, vejam bem, esse ato, esse evento ali promovido pelo Senhor Jesus, ele traz para nós um ensinamento muito próprio. Eu queria que vocês observassem bem qual é o ensinamento que nós aprendemos. Pois bem, a palavra diz que a mesa foi posta. Quem assentou-se à mesa? Assentou-se à mesa, primeiro o Senhor Jesus, depois os seus discípulos. Eu pergunto para vocês, nós iremos assentar à mesa. Não estou dizendo para muitos que não estarão fazendo uso dos elementos, mas todos estarão sentados à mesa com o Senhor Jesus. Mas veja bem, nós conseguimos apreender desse momento é que a multidão não estava na mesa. Estava à mesa os discípulos, aqueles que tinham comunhão com o seu Senhor, exceto aquele que, por misericórdia, queria traí-lo e que bastaria um arrependimento que não veio nunca para que ele também fosse salvo. Pois bem, meus irmãos,
a característica do cristão, ela é marcante na vida de todos. Se não, vejamos. Eu quero trazer um exemplo, Emanuel, de Lucas. Até melhor, Mateus 26, 69, depois 70. Mateus 26, 69. Eu quero só uma rápida explicação para vocês. O Senhor Jesus, ele chama Pedro. Pedro diz assim: Senhor, eu vou contigo até a morte. Falou precipitado. A cruz não era para ele. A cruz era para Jesus. Ele não suportaria. Então, o Senhor Jesus havia chamado ele antes, falado com ele: Pedro, cuidado, porque o diabo estava a se andar com você. Cuidado. Pedro ouviu e ouviu. Meus amados, e o Senhor Jesus, quando diz que ele iria ser sacrificado, Pedro, ele fala essa célebre frase: contigo eu vou até a morte. E o Senhor Jesus vai dizer para ele: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Mas eu não estou querendo trazer aqui para os amados, para você que está no YouTube, uma reprovação pelo ato de Pedro, porque Jesus não fez. Olha a bênção. Está ali, projetado. Eles prendem Jesus e Pedro imediatamente, como os demais discípulos, dissipa. Então, meus amados, e Pedro, ele vai, acende uma fogueira, né? Conforme se diz, precisava aquecer, porque o espírito estava gelado, longe de Cristo, é como nós sentimos. E ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Próximo, 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: eu não sei nem o que você está dizendo. Não sei nem o que você está dizendo. Primeira negação. Vamos à segunda? 71 e 72. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Mais uma vez, ele foi apontado como discípulo de Jesus. Mais uma vez, ele foi apontado como cristão. Pois bem, qual foi a resposta dele? E ele negou outra vez com juramento: eu não conheço tal homem. Segunda vez. Vamos lá. Vamos à terceira. 26, 73 e 74. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, tá? Sem erro, sem falha, também tu és deles. Por quê? Porque a tua fala te denuncia. A tua fala te denuncia. 74. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Não adianta. Se você tem a marca de Cristo, sinto muito te dizer, não adianta você se esconder.
Porque o Cristo que vive dentro de você te denuncia aos olhos do homem. Não adianta. Pedro negou, mas nenhum deles retirou. A tua voz te denuncia. Sabe o que é isso? Ele tinha dentro dele a palavra. E a palavra, quando exterioriza, ela revela o homem. Então, meus amados, minhas amadas, Jesus, ele vai à cruz do Calvário, vai morrer, vai ser sepultado, e ao terceiro dia, ele ressuscita, ele vai e se apresenta aos discípulos, mas antes ele se apresentou para uma mulher, disse para ela, diga a Pedro, que esteja lá. Ele já havia alcançado o perdão, porque Pedro, quando o galo canta, o que aconteceu? Hein? O que aconteceu? 75. 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Meus amados, arrependimento eficaz. Todos nós, um dia, fomos, somos ou seremos perdoados pelo amor do Senhor Jesus. Ele não nos julga, ele nos chama para a comunhão. Nesta noite, mais uma vez, nós estaremos sentando à mesa com o Senhor. Lembrando para você, a Agatha vai estar anotando qual é o título da mensagem. Eu anotei aqui porque ela não estava, ela saiu rapidamente. E o título é A Essência do Cristão. Mesmo que você não queira, você tem a essência de Cristo. Mesmo que não queira, você tem a essência do seu Criador. Lembra disso. Você que está aqui na igreja, você que estará me ouvindo no YouTube, saiba de uma coisa. Você não é obra do acaso. Você não nasceu por acaso. Por causa da união de um homem com uma mulher. A sua alma, quando saiu da mão de Deus, ela saiu com um propósito. E o propósito era cumprir uma jornada aqui na terra. Mas o propósito era um dia retornar para o céu. E é isso que nós estamos fazendo. Mas durante esse percurso, muitas coisas vão acontecer. Muitas lutas, muitas dificuldades. Até mesmo, nós mesmos. Nós somos cheios de casca. Mas o Espírito Santo vai tirando casca por casca. Até chegarmos a sermos uma madeira limpa. E aí sim, nós podemos dizer, estamos nas bodas do Cordeiro. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente, com a paz do Senhor Jesus.